De que forma alguém que congregou em uma instituição, de que forma alguém que foi frequentador de uma igreja histórica, de uma igreja tradicional, de uma igreja neopentecostal, chega ao ponto de admitir para si e para os outros que ele não acredita mais na validade de uma instituição para representar suas crenças em Cristo. Olá, com vocês aqui Rômulo Trindade Becker, e você está assistindo o canal Reflexões Reformadas. No episódio dessa semana, nós vamos falar a respeito de ovelhas sem curral, o problema dos desigrejados. E antes que nós entremos propriamente nesse assunto, gostaria de fazer alguns esclarecimentos, penso que são muito importantes quando vai se tratar de algo tão complexo e tão delicado quanto é esse assunto. Gostaria de esclarecer que, logicamente, o termo desigrejado não foi cunhado por mim, e eu apenas vou usá-lo devido a estar sendo realmente utilizado para identificar aquelas pessoas que se chamam de evangélicas, mas que não são praticantes, algo que era impensado em torno de 10, 15 anos atrás. Nesse episódio, nós vamos descobrir como as pessoas chegaram a se tornar desigrejadas, isto é, deixar de acreditar na instituição, a responsabilidade não cumprida das instituições, o mínimo que é necessário para que um grupo seja participante do corpo de Cristo e as soluções que nós podemos propor para a instituição. Bom, então primeiro iniciemos definindo o que vem a ser um desigrejado. Quais são os grupos ou classes que nós podemos separar e se existem diferenças entre eles. Eu elenquei algumas das características que demonstram de forma clara como nós podemos classificar esse grupo que está em expansão, não apenas no Brasil, mas no mundo, principalmente na Europa pós-cristã. Então, dentro das definições, o primeiro grupo é daquelas pessoas que foram decepcionadas em alguma instituição que elas frequentaram. Seja pelo motivo que for, em algum momento da sua caminhada cristã, essa pessoa deixou de sentir prazer em estar na companhia dos seus irmãos. E esse primeiro grupo de pessoas, os decepcionados, precisa entender que essa experiência ruim que ele possui pode ter acontecido não em um ambiente onde o corpo de Cristo de fato se reúne, mas sim onde uma falsa igreja se reuniu. Na minha concepção, esse não é um dos piores grupos. Pelo contrário, esse é o grupo que mais tem chance de retornar a uma igreja com sucesso. E aqui eu uso uma frase que o segundo grupo que nós podemos nomear é o grupo dos jovens desigrejados por opção. Eles são pessoas que estão criando páginas no Facebook, que estão criando grupos no Facebook, comunidades, onde eles discutem os problemas das igrejas, das instituições. Inclusive, eles olham com desdém, eles olham com pena para as pessoas que frequentam uma igreja. E não é raro nós encontrarmos esses mesmos jovens fazendo citações ou fazendo postagens onde eles dizem que coitada é a pessoa que precisa da religião, precisa de uma instituição para andar com Deus, para andar de acordo com a palavra de Deus. Esse para mim é o grupo mais difícil. Com esse grupo nós não podemos ter o mesmo tratamento que tivemos com o primeiro, porque mesmo o grupo daqueles que foram decepcionados pode vir a ser influenciado por esse grupo dos jovens que são desigrejados por opção própria. Os decepcionados momentaneamente estão feridos, não encontraram um local onde eles pudessem abrigar-se, onde eles pudessem tratar as suas feridas. Se suas feridas forem tratadas de forma agressiva por esses jovens na internet, no Facebook, eles tendem a engrossar as fileiras desse segundo grupo. E esse sim, grupo danoso, grupo que pode trazer muitas dificuldades, porque é um grupo militante. Eles não estão satisfeitos em apenas ser desigrejados, desejam destruir a instituição. Ela não tem os seus próprios... Eu chamo atenção aqui ao fato de que esse grupo de jovens normalmente segue alguma pessoa que só possui um blog, já foi pastor, mas não é mais, está desiludido com a vida, pastoreia para si e não para Cristo. Esses jovens incutindo-lhes a ideia de que eles estão certos, que eles realmente precisam destruir a instituição, que ela é danosa, que ela é algo ruim e que ela não tem mais conserto, que ela já é algo que foi descartado pelo próprio Deus. E se você prestar atenção nisso, nós podemos ver na teologia isso já aconteceu outras vezes. Para citarmos alguns dos casos mais recentes, nós podemos chamar a atenção à teologia liberal. Ela vive de forma parasitária. Ela não cria suas próprias congregações, ela não tem os seus próprios métodos, ela utiliza as instituições dos ortodoxos, as instituições dos ditos por eles fundamentalistas e suga-lhes toda a sua vida. Lhes arranca até o último suspiro. Depois ela passa para outra e destrói outra. Cadê? O que é isso? E
E da mesma forma, os desigrejados por opção, eles não sobrevivem sem atacar a instituição, sem sugar a vida, sem pegar outros grupos de desigrejados que estão procurando, que são sinceros na sua fé, estão procurando o local, apenas não acharam ainda. Então eles sugam eles, engrossam as fileiras e acabam dessa forma se tornando um paralelo com a teologia liberal. Que a propósito, a maioria desses tutores que eles encontram, desses mentores que eles encontram no mundo virtual, há muito tempo já abandonaram a inerrância da Bíblia. E quando se fala em abandonar a inerrância da Bíblia, embora ele não possa ser classificado pela teologia como um liberal propriamente dito, ele sim já associou algumas das características de um teólogo liberal. O terceiro grupo dos desigrejados são de líderes, que são justamente esses que vão mentorear. Não todos, é claro. Façamos aqui uma ressalva de que nem todos os que saíram feridos de uma denominação, que eram pastores, que eram presbíteros, que ocupavam algum cargo de liderança na sua igreja e saíram feridos, eles vão engrossar essa camada de líderes que vão atacar a igreja. Faça-se justiça que muitos saem feridos e não conseguem nem retornar, porque foram de repente pelo presbitério, tiveram suas ideias trancadas, porque de repente eles tiveram seu ministério questionado. Talvez eles ficaram na mão de um grupo de pessoas que já não tinha mais a Bíblia como centro na sua vida e que apenas precisava de alguém para atender o seu interesse, e esse pastor não serviu mais e quem sabe foi despedido. E esse homem agora está fora da congregação. O quarto e último grupo é composto por frequentadores de igreja. Eles não têm residência fixa. Eles vão de culto em culto. E eles recebem um pouco aqui, recebem um pouco ali, mas eles não têm um compromisso com nenhum local específico, com nenhum grupo de pessoas específico. Eles, na verdade, não estão vivendo a comunhão, eles, na verdade, não estão cumprindo os parâmetros bíblicos. E é interessante notarmos que esse tipo de cristão está aumentando de forma demasiada. Talvez seja o grupo que mais cresce dentre os desigrejados, seja os frequentadores, mas que não possuem compromisso com a denominação que eles frequentam. Eles chegam tarde no culto, saem cedo, não preenchem as fichas e dessa forma, eles, na sua consciência, eles criam uma falsa sensação de segurança. Porque ninguém poderá dizer a eles que são desigrejados, haja vista que eles frequentam uma igreja. Mas frequentar uma igreja não é o suficiente. É necessário fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte de um grupo de pessoas que está interessada em cumprir a palavra de Deus nessa terra. Passamos das definições para a responsabilidade não cumprida das instituições. É perceptível que nós possuímos muitos problemas na maioria das instituições atuais que se encontram no nosso Brasil. E por que não dizer no mundo? Eu elenquei 3 definições de igrejas que demonstram muito bem em quais áreas a instituição está falhando e dessa forma seja possível você reconhecer caso frequente uma igreja com essas características. Primeiro, nós encontramos as igrejas empresas. Esse tipo de igreja, ele deveria ser definido como um negócio, que ele oferece um produto, ele oferece um serviço e as pessoas que frequentam não são membros fixos. Essas pessoas que estão lá, elas estão lá para pagar o devido preço que é cobrado pelo produto e o cliente pagando por esse produto, teoricamente ele recebe. São as igrejas empresas. É uma igreja que tem homens de negócio ao invés de pastores e tem pessoas que sabem vender o seu produto, mas que não sabem conduzir as pessoas a Deus. O segundo tipo de igreja demonstra muito bem como a instituição está deixando de cumprir a sua responsabilidade. São os famosos clubes sociais. É aquela igreja que a pessoa frequenta apenas com o intuito de rever algumas pessoas. Ela se tornou um ponto de encontro. Ela apenas é um local onde a pessoa vai para cumprir tabela. Ela não ouve uma pregação centrada na pessoa de Jesus, centrada na palavra de Deus. Ela vai ouvir ali pregações que dizem respeito apenas à instituição. De que forma gerir melhor as finanças, de que forma gerir melhor o povo que frequenta essa instituição. Esse tipo de igreja, clube social, aquela que não proporciona nenhuma comunhão entre os membros, ela demonstra de forma muito clara como a instituição tem falhado e produzindo pessoas que não acreditam mais nela. E o terceiro e último grupo de igrejas são as igrejas secularizadas. As igrejas secularizadas, elas não são mais a contracultura, elas não são mais o sal da terra, elas não são mais a luz do mundo. Por isso, elas não pertencem, não são o corpo de Cristo. A igreja secularizada é aquela igreja que ama o sistema mundano regido por Satanás. E essa igreja secularizada, ela está amando o poder, ela ama o que o mundo ama, ela ama o dinheiro, ela ama o status, ela ama tudo o que o mundo ama. Ela se secularizou de tal forma que ela leva apenas o nome de igreja na placa que consta na frente
da sua fachada. E ela tem provocado, com certeza, um grande número de evangélicos não praticantes. E ao tratarmos as definições do que vem a ser o desigrejado, e ao tratarmos também a responsabilidade não cumprida pelas instituições, falemos então daquilo que é o mínimo que um grupo de pessoas precisa possuir para ser considerado parte do corpo de Cristo. Um grupo de pessoas, no mínimo para ser considerado igreja, precisa de um lugar, já que a palavra templo incomoda bastante algumas pessoas. Você precisa de um lugar onde a palavra de Deus é pregada de forma fiel, fidedigna, de forma centrada, de forma correta, por uma pessoa preparada. E não preparada formalmente, mas uma pessoa centrada nas doutrinas ortodoxas do cristianismo. Porque uma pessoa que não tiver a visão que o cristianismo levantou em 2000 anos de história, ela não pode estar preparada para pregar a palavra de Deus. E infelizmente, esse é um grande argumento de alguns desigrejados. Eles dizem assim: eu creio apenas na Bíblia, porque todo o mais da teologia são coisas de homens. Ora, o Espírito Santo foi prometido por Cristo e ele faria lembrar aos discípulos, aos que seguiriam os discípulos, aquelas coisas que Cristo havia falado. E esse Espírito Santo vem há 2000 anos iluminando mentes para que eles façam a interpretação e a leitura correta da palavra de Deus. E aí uma pessoa se levanta e diz de forma falsamente piedosa que ele acredita apenas nas Escrituras, mas na verdade ele não se dá conta que ele está tendo uma atitude arrogante, orgulhosa, soberba, ao dizer que crê apenas na Bíblia. Porque o Espírito Santo capacitou outros homens, além de você, que diz isso, para entenderem a Bíblia. É preciso também que haja um grupo que pratique a koinonia, que pratique a comunhão. É necessário, você precisa entender que o Senhor Jesus Cristo disse assim: quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem comunhão comigo. Ou seja, não faz parte da igreja. Pode até frequentar a igreja, pode até fazer o que fizer, mas não faz parte do corpo de Cristo, porque o Senhor Jesus afirmou isso. O Senhor Jesus Cristo ordenou, ele deu 2 ordenanças para nós: o batismo e a Santa Ceia. E esse grupo de pessoas precisa realizar essas ordenanças. Então, se você não toma a comunhão, não toma a ceia, você não tem parte com Cristo. Então entenda, meu, que no mínimo você tem um grupo, um local onde a palavra de Deus vai ser pregada de forma séria, e você tem um grupo de pessoas que vai estar vivendo em comunhão, vai estar vivendo as disciplinas cristãs e bíblicas. É necessário agora que ele leve adiante, conforme o ID de Mateus 28 do Senhor Jesus Cristo, que ele leve essa palavra adiante. Então não é suficiente esse grupo se reunir, não é suficiente que a palavra seja pregada, é necessário que esse grupo que se reuniu, que participou dos sacramentos, também leve a palavra adiante. Isso não é opcional, isso é o ID do Senhor Jesus Cristo: ide e pregai o Evangelho. E se você tem a ilusão de que é possível servir a Deus sozinho, que você é igreja sozinho, eu lhe chamo a atenção ao fato de que a Bíblia é repleta de textos que nos ordenam a não deixarmos a nossa congregação, a nos submetermos a pastores. E você é o seu próprio pastor? Você pode pastorear a si mesmo? Você pode pastorear a si sem depreciação do seu próprio caráter, da sua própria vida? Você pode? É possível isso? Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então é necessário que você tenha sim uma pessoa que possa lhe dizer assim: opa, segura aí, rapaz, isso aqui você está fazendo de forma contrária ao que as Escrituras determinam. Em último lugar, quero chamar a atenção a 2 possíveis soluções que nós temos, que na verdade é apenas uma, mas que eu vou dividir. A primeira solução encontra-se em 1 Coríntios 12:12, que assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Todos temos bebido de um Espírito. Também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o corpo são muitos membros, é necessário que haja sensibilidade entre esses membros. Você, se nesse momento se bater na parede e machucar o braço, todo o seu corpo vai sentir essa dor. O seu cérebro vai sentir essa dor. E dessa mesma forma, como você tem a dor quando uma parte do seu corpo sofre, é necessário que quando alguém na sua igreja sofra, todo o povo sinta isso, tenha sensibilidade. O corpo de Cristo é isso, não é à toa que o Senhor Jesus fez essa comparação entre a igreja, entre a verdadeira igreja de Cristo, e não essas falsas igrejas que se levantam, que de repente magoaram você, mas o verdadeiro corpo de Cristo. E no verdadeiro corpo de Cristo é necessário que haja, sim, a sensibilidade em relação a todos os membros. E a outra solução que nós podemos encontrar está em Efésios 4:1, que diz assim: rogo-vos, pois,
Eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, a unidade. Se eu não puder conviver com o meu irmão por algum motivo, eu não tenho unidade, eu não faço parte de um todo. Não pode um braço ser retirado do corpo e sair andando sozinho, assim como não pode um cristão deixar o corpo de Cristo e sobreviver. E aqui eu gostaria de chamar a atenção a uma demonstração que Moody faz quando ele visita alguém que estava com essas convicções de abandonar a instituição. Ele vai até o fogo, tira uma das brasas, separa da fogueira, deixa ela tempo sozinho. E ele demonstra que no início aquela brasa ainda está pegando fogo, mas logo depois ela se apaga e ela deixa de queimar. E sem ele dizer nenhuma palavra, aquele homem que estava com ele abraçou, chorou e percebeu que alguém que sai da comunhão da igreja, ele pode por um tempo ainda manter uma fagulha de vida. Logo ele deixa de ter vida em si, porque ele saiu da videira. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, acompanhe semanalmente um novo episódio tratando de assuntos perspicazes, atuais, respondendo as perguntas que você faz, sempre do ponto de vista e da perspectiva reformada. Deus vos abençoe, meus amigos, e até a próxima!